Olá pessoal, estamos de volta com essa segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O bicho agora pegou para valer e a gente quer ver como é que isso vai ficar. Jornalista da Globo News faz acusações sérias sobre a idoneidade de parlamentares e manda recado de ministros do STF. Quem patrocinar o projeto da anistia vai se ver com o Supremo Tribunal Federal e principalmente com o ministro Flávio Dino, que mandará a Polícia Federal em cima dele. Uou! Começamos a viver tempos venezuelanos, enfim. Alguém mais tem alguma dúvida? Vamos falar sobre isso nessa edição do nosso programa de hoje. Eita, que agora eu quero ver como é que vai ficar essa história, hein? As jornalistas da Globo News adoram dizer que estão em contato direto com os ministros do STF e que, em muitos casos, eles ligam para elas durante o programa ao vivo para mandar recado. Pois dessa vez elas foram longe demais e talvez confiantes, com as costas quentes, suportadas pelo judiciário, falaram um monte de besteiras que são enquadradas perfeitamente em vários crimes do Código Penal brasileiro. Se os parlamentares quiserem agora, elas terão de provar o que disseram a respeito deles, porque falaram em tom de insinuação que sabem que os parlamentares são corruptos e estão pendentes com a justiça. E mandaram o que parece ser um recado dos ministros do STF. Sim, recado. Qualquer um pode entender assim, já que tudo, como disse o relator, depende apenas de uma interpretação. E como elas ficam em contato direto com os ministros, é fácil de entender assim, já que elas mesmas gostam de dizer isso o tempo todo. Natuza Neri falou com muita propriedade, criticando e mandando recado direto para os parlamentares que pretendem votar a anistia dos condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Você vai ver agora o que ela disse e tirar as suas próprias conclusões. Veja aí e depois a gente comenta. A outra coisa é que eu duvido que o parlamentar do Centrão vai achar uma boa ideia ser julgado pela primeira instância. Eu duvido. Imagina o caso do kit robótica, que na época resvalou no ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Imagina Arthur Lira, cai nas mãos de um juiz de primeira instância. Vamos supor que esse juiz de primeira instância não goste do parlamentar e seja de um grupo político rival. Existe isso, né? A gente não pode imaginar que todos os juízes são juízes meramente técnicos. Ele vai cair na mão de um juiz de primeira instância tendo muito mais relação com ministros do Supremo, porque a gente sabe que a política frequenta muito bem o Supremo Tribunal Federal. A gente sabe também que essa política tradicional, não os bolsonaristas, os políticos tradicionais, centrão, centro-direita, direita, eles têm um trânsito muito frequente com o Supremo Tribunal Federal. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme. Porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Oh boy! Natuza Neri não fez um comentário qualquer. Não, papai. Ela fez uma denúncia e ameaça de proporções gravíssimas, mesmo que disfarçadas em tom analítico. Ao tentar explicar o custo político da anistia para o Centrão, ela escancarou ponto por ponto o que seria um escândalo institucional em qualquer país sério do mundo. Natuza está sugerindo o seguinte: número 1, que há corrupção sistêmica envolvendo emendas parlamentares. Atenção, deputados e senadores, hein? Número 2, que essa corrupção estaria sendo deliberadamente ignorada pelas autoridades, especialmente pelo STF, de propósito, com o intuito de usar a ocasião em um momento oportuno, o que já evidenciaria um crime de prevaricação
passível de impeachment. E número 3, e mais grave, essa corrupção só passaria a ser investigada se os parlamentares votarem contra os interesses do Supremo, neste caso específico, se aprovarem a anistia. Em outras palavras, segundo a própria jornalista, o recado é claro: ou o Congresso Nacional se curva ou será retaliado. Ela está sem rodeios, acusando o Supremo de prevaricação, por se calar diante de crimes tão graves e de atuação político-partidária, o que configura infração também gravíssima, prevista em lei como motivo para impeachment de ministro. Não bastasse isso, ela ainda normaliza esse trânsito frequente de políticos no STF como se fosse legítimo que investigados convivam socialmente com seus julgadores e que esse vínculo possa blindá-los de responsabilização. Isso, além de imoral, atenta gravemente contra a própria essência da separação de poderes e destrói o princípio da imparcialidade. A pergunta que resta é a seguinte: os parlamentares ouviram isso? Deputados e senadores vão permanecer inertes diante dessa denúncia feita em rede nacional por uma jornalista alinhada ao próprio sistema? E o Supremo, acusado de seletividade e chantagem institucional, vai se manifestar ou vai continuar fingindo normalidade enquanto sua reputação afunda no pântano que ele mesmo ajudou a cavar? Uou! Vamos falar de novo. A jornalista diz que, caso a anistia passe, Flávio Dino pode abrir tudo, acionar a Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e transformar o Congresso Nacional num campo minado, num inferno para os parlamentares. Foi isso mesmo? Isso é uma ameaça, colocando o Congresso como um tapete que pode ser pisado a qualquer momento e esfregado. Mas a ameaça velada vem acompanhada de mas será que vai dar em alguma coisa mesmo? Porque, segundo ela, esses políticos frequentam bem o Supremo. O recado está dado. Se forem aliados, escapam. Se desafiarem, viram alvo e vão se lascar. Isso é a democracia que eles tanto alardeiam por aí? Pois o desafio foi lançado. Antes mesmo das falas da jornalista Natuza Neri irem ao ar, os parlamentares da Câmara decidiram obstruir os trabalhos na Casa Baixa, até que a anistia seja pautada para a votação. A corda esticou. E agora é só esperar pela arrebentação. Ninguém do judiciário parece conseguir enxergar que há um caminho mais curto e simples para a pacificação. Parece que estão todos tomados pelo ódio e querem a todo custo dizimar, varrer da face da terra os que estão sendo condenados pelo dia 8 de janeiro. Não há a capacidade de compreensão como uma resposta humanitária. Eles só veem a figura polarizada da política brasileira. Só pensam no poder e eleições de 2026. Só veem aí a imagem do ex-presidente Bolsonaro. Tanto os magistrados quanto os jornalistas de recado. Eles acham que tudo é Bolsonaro. E o que e quem estiver ligado a ele deve desaparecer do planeta. Mesmo que tenham crianças e outros vulneráveis ligados a eles. Que horrível isso. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, anunciou a obstrução total da Câmara. Ele está também mandando o recado diretamente para os ministros do STF. Veja o que ele disse. Mas queremos dizer que se pensaram que a gente ia baixar a cabeça, nós hoje já começamos a obstruir aqui na Câmara. Hoje aqui na Câmara ninguém vai fazer nada, não teve ordem do dia e nós vamos continuar nessa trincheira da luta pela democracia, da luta pelo devido direito do processo legal que está sendo aviltado
pelo Supremo Tribunal Federal, da luta nas ruas. E aí, quando a gente fala de ruas, cadê a esquerda? Eu quero perguntar aos telejornais, aos jornais impressos do Brasil, que de vez em quando nós fazemos as nossas manifestações, eles querem dizer manifestação flotou. Tá bom, eu quero ver agora que o deputado Boulos convocou a manifestação para domingo na Paulista. Tá aí! Quero ver a imprensa falar de domingo, eu quero ver quantas pessoas vão estar lá. E no dia 6, nós vamos mostrar para o Brasil quem tem povo, quem tem voto e quem tem gente. A esquerda, dia 30 agora vai estar lá. Eu vou estar assistindo de casa porque eu quero ver. Eu quero ver quantas pessoas estarão na Paulista. Agora quero dizer, dia 6, nós vamos lotar a Paulista pela anistia dos presos políticos, que estão sendo condenados sim. Não só a Débora, que aí o ministro Luiz Fux parece que pesou a consciência. E aí o ministro Luiz Fux diz, realmente, a dosimetria está errada. Ora, depois que a condenam, vem com discurso de lamúria? Não. Pode deixar, ministros dos STF, porque nós aqui na tribuna e na Câmara vamos fazer a devida justiça e nós vamos colocar aqui no mês de abril mais de 300 votos pela anistia de todos os presos políticos do Rio de Janeiro. Isso vai ser só o início. Lá no Senado, vamos dar outra lavada, porque o povo não aguenta mais ver injustiça. Se estavam achando que esta narrativa, este grupo, essa associação da Suprema Esquerda ia nos intimidar, jamais. Nós vamos continuar nas ruas e continue o arbítrio deles, se eles quiserem. Porque eu vou dizer uma coisa, se tomarem a decisão errada de quererem prender o nosso líder maior, o nosso presidente, eterno presidente Jair Bolsonaro, eles vão ver o que vai acontecer neste país e eles verão o resultado das urnas em 2026. Aí é que a direita vai crescer com força. Vixe, viu aí? A corda esticou para valer e vamos conhecer, enfim, o final desta história bem rapidinho. A esquerda caiu na besteira de convocar manifestação contra a anistia na Avenida Paulista e agora eles vão cair na real, que o Brasil inteiro não pensa como eles e que eles estão vivendo em um universo paralelo. Já para o dia 6 de abril, a Paulista vai lotar. A gente já consegue sentir o clima, o calor dessa manifestação e dessa convocação. Todo mundo está vendo o que essa gente não vê, por cegueira do ideologismo. E o efeito da pressão nacional pela realidade já está aparecendo. Nesta sexta-feira, mais um lampejo de consciência. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, voltou atrás e pediu ao STF que conceda prisão domiciliar a Débora Rodrigues dos Santos, ré por ter pichado a estátua, a Justiça, em frente ao STF, nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ainda dá tempo, porque o julgamento dela não transitou em julgado e os próprios ministros podem mudar o voto a qualquer momento e entender por uma pena mais branda, sendo que ela já cumpriu 2 anos de reclusão. Débora passou a ser o símbolo da anistia e ganhou o apoio do país inteiro. Aqueles que forem contra ela agora serão aniquilados nas eleições de 2026. Políticos como o que estamos vendo hoje, dizendo que não a anistia, esses políticos não deverão realmente ser reeleitos. Eles ainda não se deram conta disso. E caso o STF não aceite, será muito ruim para a imagem dos ministros e do próprio tribunal como instituição. Sabe o que é interessante? É que quando os canais de esquerda e de apoio ao sistema falam adoidado, criticando a direita, xingando, ofendendo, tudo pode, tudo vale.
Não há uma repreenda sequer da justiça contra eles. Isso só acontece quando é da direita, jornalistas, conservadores, quando eles fazem comentários até bem mais leves que os da esquerda. Aí acontece de tudo. Tudo que nós temos visto até hoje. Imagine se, ao contrário da jornalista da Globo, fosse um Rodrigo Constantino, por exemplo, um Paulo Figueiredo. Já teria um monte de gente enchendo o STF e ministros ordenando a derrubada de perfis. É chato isso, essa falta de distribuição de peso e medidas. Mas voltando à questão do cabo de guerra, o deputado Sóstenes Cavalcante disse que já está marcada para o dia 1º de abril uma reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para a discussão da anistia. E agora, como é que vai ficar essa situação? A situação de Hugo Mota, que andou dizendo que não havia a menor possibilidade de pautar a matéria. Vai ter que pautar, senão não vai ser reeleito. É fato isso. E a manifestação do dia 6 de abril vai ser massiva. E os caras vão sentir a realidade, vão tremer. Quem não tem compromisso com o povo são os ministros do STF, como eles mesmos já disseram. Mas os parlamentares têm, esses sim, deputados e senadores. E aí, como é que vai ser? Vamos conversar agora com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, seja muito bem-vindo. Corda esticada, ficou uma situação muito feia. E agora, será que Hugo Mota vai tremer ou vai pautar a anistia? Seja bem-vindo, Gerson. Muito bom estar de volta, Paulo. Final de uma semana que podemos dizer lamentável para a história do Brasil, essa fase em que o Supremo Tribunal Federal recebe as denúncias e as acata, que é o mais difícil de acreditar na circunstância do que foi apresentado ali. Mas eu gostaria de iniciar o meu comentário hoje de uma forma um pouco inusitada. Veja que nós recebemos mensagens, Paulo, você, eu, dos programas do Mundial Telenotícias. Eu tenho recebido muitos elogios, inclusive de gente que é especialista em várias áreas, e juristas. Muita gente me manda mensagem elogiando o programa, mas uma mensagem meio inusitada que eu recebi e que talvez você ache um pouco cômico no início, mas eu vou comentar e vou te dizer que não tem nada de cômico. Veja que um dos nossos seguidores escreveu o seguinte assim para mim: ao ver o Paulo Echevarria anunciando o perfume Uma Noite em Sevilha, imaginei que seria possível nós transferirmos essa mesma ideia para o caso da Débora. E olha o que ele escreve. Ele disse o seguinte: a ideia seria lançar um batom da marca Débora e que a doação desse lucro fosse direcionado para as famílias e para a própria Débora. E ele prossegue, ele diz o seguinte: ela é cabeleireira e outros cosméticos também poderiam ser lançados, divulgados e ajudar que a causa dos patriotas que estão sendo perseguidos. E quando ele fez esse comentário, e ele falou sério, ele disse o seguinte: olha, tentei contato com Paulo Echevarria, mas não consegui. Então você veja que a ideia dele, que parece ser um pouco exótica, mas ela carrega alguma coisa que eu queria comentar com você. Uma das ilusões, dos devaneios desses ministros da Suprema Corte que hoje se encontram neste imbróglio é imaginar que aquilo que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo há anos, e veja que não é só após o 8 de janeiro, nós temos várias pessoas que foram presas antes do 8 de janeiro, não podemos esquecer aquela palestra que ele participava ao lado do Toffoli, quando ele falou: temos ainda muita gente para prender e muitas multas para aplicar, e que as pessoas riram. Isso nos mostrou em dezembro de 2022, muito antes até do que aconteceu no 8 de janeiro, que nós já vínhamos num movimento, e esse movimento, várias pessoas foram presas, detidas no país, tiveram suas redes sociais caçadas num ambiente muito de perseguição e de tentativa de abafar aquelas multidões que se manifestavam nas motociatas, nas passeatas do país. Veja que não foi só o período eleitoral, Paulo. O Brasil viveu, durante o governo Bolsonaro,
posso até dizer um pouco antes, ali desde 2013, as pessoas vão às ruas, tem o impeachment da Dilma Rousseff, tem a questão da Lava Jato, tem a eleição, ou a facada que Bolsonaro toma, a eleição, e todo o seu governo foi um governo que movimentou multidões, Paulo. E essa ideia que ele fala do batom da Débora, sabe o que eu te digo? Ouso afirmar que se alguém comprasse essa ideia, venderia, mas absurdamente. Por que venderia? Porque não existe como abafar todo esse movimento conservador, liberal, que deseja um país sem corrupção, um país que vá em direção ao desenvolvimento, que se liberte desse vou chamar de outra forma, que eu coronelismo, né? Que as pessoas falam que existia ali no Nordeste, né? O próprio Flávio Dino, né, é um grande representante disso. Ele vem do estado do Maranhão, que foi um estado que até hoje é mantido, por exemplo, na mais abjeta pobreza, e que teve o clã Sarney durante décadas ali à frente. Eu me lembro que o Sarney, quando quis se candidatar a senador, foi lá para o Amapá. Veja que toda a estrutura nossa de uma aristocracia que está incrustada ali e nas áreas mais pobres do país, tudo isso o brasileiro olhou, Paulo, durante o período do governo Bolsonaro, e por que não dizer a dupla Bolsonaro-Guedes, nós víamos uma esperança. E talvez essas lideranças, eles pensem que essa perseguição política, a prisão política, os exilados, isso vai abafar esse movimento. Eu te digo, essa proposta desse nosso seguidor me mostra o seguinte: os canais como o seu, como a Auriverde, eu falei de manhã hoje na Auriverde, e inclusive mandou o Pitoli um abraço para você, nós temos hoje uma reverberação, temos um público. Você conhece aqui os Estados Unidos, existe um segmento da Fox News, existe o segmento da CNN, existe espaço para a opinião de todos os espectros políticos, mas esse grupo imagina que pode nos sufocar, que pode acabar com o que é o pensamento da direita, o pensamento conservador, o pensamento liberal. Eu te digo, é impossível, Paulo, impossível. E esse desafio do Sóstenes, aliás, um deputado que eu conheci mais recentemente, ele é um teólogo, é pastor evangélico, é alguém que tem as questões da ética cristã muito enraizadas ali no coração dele. E me surpreende o fato de que tanta gente estava convivendo com essa situação dos presos políticos sem se motivar, a se mobilizar. E hoje eu fico feliz dele falar até de uma obstrução, ele que é o novo líder do PL, agora assumiu no início desse ano, e eu gostaria de ver realmente esse desafio que foi feito, da gente observar o que vai acontecer nas movimentações da esquerda. A gente já tem visto, o 1º de maio, todas as outras movimentações que tinham os sindicatos antigamente com pão, mortadela, ônibus alugado, nem isso eles conseguem mobilizar mais, porque é imoral, Paulo, é indecente, é indecoroso você fazer isso, dessa perseguição política que tem vitimado tantas famílias no Brasil. Não, e outra coisa, né, Gerson? Ninguém parece que está mais nem aí para absolutamente nada, se está dando na cara, se está mostrando isso, ou seja, ninguém está mais, né, se preocupando em esconder absolutamente nada. Daqui a pouquinho nós vamos aprofundar mais nesse assunto, mas eu quero dizer aqui duas coisas. Uma, que a ideia é muito boa, vamos analisar isso direitinho, né? Vamos tratar disso aí, que é muito interessante. E depois também eu gostaria também de mandar um abraço muito especial para o Pitoli, né? O Pitoli tem feito um trabalho, né, espetacular ali na Auriverde, né, muito bacana, e sucesso para ele, né, sucesso, muito sucesso mesmo, porque essas coisas assim, canais assim, né, como o do Pitoli, né, como o nosso, são canais que se prestam à verdade, né, esses canais, eles têm que existir, né, Gerson, porque é o contrapeso de tudo isso aí, né, é um momento onde o espectador, o povo brasileiro que busca por um contrapeso, ou seja, quer um caminho mais curto para a verdade, né, encontra por aqui. Mas olha só, continuando nesse aspecto aí dos deputados, essa iniciativa de obstruir os trabalhos foi muito nobre, e isso funciona mesmo. O Brasil para, mas isso é importante até mesmo para a saúde das outras pautas. O Congresso não pode se acovardar diante de uma ameaça como essa,
O ministro Flávio Dino já foi parlamentar. Ele sabe o caminho das pedras, onde apertar no sapato dos deputados e senadores. E o Congresso vai reagir, porque tem eleição chegando agora, em 2026. Quem vai falar mais alto nessa briga, Gerson? Quem você acha que vai acabar vencendo esse cabo de guerra? Pois é, nós sabemos, e é a minha expectativa e também é a expectativa do Centrão, pelo que nós já percebemos da temperatura do ambiente político, eles já perceberam que esse projeto que foi montado ali numa amálgama entre o PT, o PSDB antigo, o PSB, ou esse grupo social-democrata e até do grupo financeiro ali de São Paulo, que queria derrubar Bolsonaro por diversas razões, mas essencialmente por ser um outsider, ou seja, alguém de fora do sistema e que estava prejudicando em muito toda a estrutura do que a gente aqui nos Estados Unidos chama de deep state e no Brasil a gente acostumou chamar de o sistema. Esse sistema no Brasil, ele funcionava muito bem, vinha ali com aquele teatro das tesouras entre o PSDB e o PT, e o MDB ele ficava numa posição estratégica, porque ele concedia a governabilidade para qualquer um dos dois, seja o PSDB, seja o PT, eles faziam essa divisão. Você lembra que quando foi falado, por exemplo, na época do impeachment ali, ou da cassação, na verdade, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi mostrado que havia 2 MDBs ou 2 PMDBs diferentes recebendo propinas. Durante a Lava Jato foi demonstrado que as propinas que eram pagas para o PMDB não podiam ser pagas diretamente pelo partido para distribuir. Por quê? Porque havia o PMDB do Senado, diferente do PMDB da Câmara. Exigiam verbas separadas, teoricamente, caixa 2 de campanha. Pois é, tudo isso que as jornalistas hoje falam com uma certa naturalidade, como se isso fosse banal, não é, Paulo. Nós víamos uma reação acontecendo no país. Mas já que você citou o próprio Flávio Dino, que é alguém que realmente vai ao Supremo Tribunal Federal e vai como político, como o próprio Lula falou, ele se orgulhava não somente de ter o primeiro comunista ali no STF, mas ele foi além, ele disse, foi muito importante nós colocarmos alguém que tenha experiência política. Ou seja, já foi de cara dizendo que estava inserindo dentro do Supremo Tribunal Federal não somente o seu advogado pessoal, não somente o advogado do partido como Toffoli, não somente alguém que a ex-esposa sugeriu ali como o Lewandowski, não, ele foi além. Agora ele colocou um político que foi seu ministro, que foi seu aliado desde a época, como falou muito bem da tribuna, né, um dos deputados do PL, dizendo que o Dino e o Lula já estão juntos desde a época que o Dino era magrinho. Então, e é verdade, faz muito tempo. Agora, eu tenho que te dizer que você sabe que semana passada nós tocamos em um ponto, muita gente me mandou mensagem, porque inclusive você me fez repetir aqui o enquadramento da legislação, né, que fala sobre a questão do crime de responsabilidade dos ministros do Supremo. Eu vou ler de novo aqui, que é a Lei 1079, é uma lei de 1950, no artigo 39 diz, são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. E, Paulo, é óbvio que o ministro Alexandre de Moraes, ele é suspeito porque ele é vítima, ele investigou, ele passou anos perseguindo essas pessoas. Inclusive agora nós temos um dado novo, né, que hoje foi lançado pela PGR, anulando ou pedindo arquivamento até daquela operação em relação aos cartões de vacina. Ou seja, o que iniciou esse processo todo. Mas eu vou falar sobre isso depois, porque eu queria falar sobre proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa, tocando no Flávio Dino. Veja que o Flávio Dino, e isso enseja a própria derrubada desse ministro da Suprema Corte, que teria que prestar contas ao Senado Federal, porque cometer um crime de responsabilidade por ele julgar caso em que ele é suspeito na causa. Você tem dúvida que o Flávio Dino seja suspeito na causa? Então eu vou pedir que a gente possa colocar alguns slides de tweets. Tem mais de 15 que foram publicados de ontem para hoje, mas eu vou pegar só os melhores ali, ou alguns, para que a gente veja.
Olha só, olha o que o Flávio Dino publicou 16 de dezembro de 2014. Olha só, aquela eleição que a Dilma venceu, que o PSDB inclusive entrou pedindo para anular, que pediu uma auditoria das urnas, lembram disso? 2014, olha o que o Dino falou. Esse disparate chamado Bolsonaro há muito tempo demanda alguma providência da Câmara. Nada foi feito. Então o PGR e o Supremo farão. Uou. Que isso, gente? E esse é um mais. ministro da Suprema Corte que está jogando. Tem muito mais, vamos à frente. Olha só o próximo, que ele publicou. Bolsonaro mostrou todo o seu preconceito com favelados e pobres, equiparando-os a bandidos, e Lula mostrou isso muito bem. 16 de outubro de 2022, durante o debate da campanha eleitoral. Veja só, o Bolsonaro, segundo o Dino, é alguém que se afasta dos interesses dos pobres. Como se ele, durante a pandemia, inclusive, ele ia para as favelas, desrespeitava toda aquela orientação. E ele que vem de um estado que tem os piores índices de desenvolvimento humano, comandou o seu estado, ele foi reeleito. E ele falando isso do Bolsonaro, mas vamos além, tem muito pior. Tem mais. Olha só o que ele fala. Não existia orçamento secreto, passou a existir com Bolsonaro no poder. Flávio Dino falou isso em 14 de outubro de 22, em plena campanha. Quem executa o orçamento secreto é o Poder Executivo. Por exemplo, Ministério da Saúde, Codevasf, que aliás o Flávio Dino conhece muito bem. Conclusão lógica, Bolsonaro é o pai do orçamento secreto e da corrupção daí derivada. Esse é o juiz. E vou além. Algo aconteceu para Bolsonaro estar falando tantas insanidades essa semana. Isso foi 7 de maio de 2021. Olha só o que ele disse. Até para os padrões dele, a taxa está atipicamente elevada. Será medo da CPI ou do Tribunal Penal Internacional? E o trabalho? Nada. Só bravatas e agressões. Esse é um comentário de um togado que está julgando o ex-presidente. Vou além. Pega mais outro aqui. Dino apresenta queixa-crime contra Bolsonaro no STF e questiona se ele pode costumeiramente mentir. Isso foi em 27 de janeiro de 2021. Então, esse é o ministro. Como é que ele pode estar julgando, cometendo um crime de responsabilidade, quando é tão obviamente alguém suspeito? Temos mais um. Esse último eu queria comentar porque ele tem uma característica bem interessante. Ele diz assim, Flávio Dino em 10 de novembro de 2020, em plena pandemia. Olha o que o Flávio Dino publicou. 163 mortos no Brasil e Bolsonaro fala que ganhou? Qual a vitória? O atraso de uma possível vacina? Bolsonaro continua a ser o maior aliado do coronavírus do nosso país. Fica complicado, Gerson. Fica muito complicado. Agora um detalhe, Paulo. Ele afirmou isso, Paulo, sendo governador, durante a pandemia, do consórcio do Nordeste, que licitou respiradores, não recebeu, aliás, foram comprados numa loja ali que vendia vinho, e uma confusão. Esse foi pago e não receberam esses respiradores. E o pior, né? Você lembra que várias das acusações que foram feitas contra o presidente Bolsonaro, hoje, se mostram completamente irrazoáveis. Por quê? Porque já se comprovou que ele tinha razão em relação às máscaras, já se comprovou que ele tinha razão no ceticismo natural que toda pessoa deve ter em relação a experimentos, como foi aquilo que se convencionou na época, ou se orquestrou chamar mundialmente de vacina, mas não era. Tudo isso que estava naquele contexto, as desconfianças, e ele inclusive, como o próprio PGR hoje reconheceu, que todo aquele aparato que foi montado de ficha expedition, ou seja, de buscar outras coisas, quando foram na casa dele, revistaram, buscando cartões de vacina, ele que falou para todo mundo que não se vacinou, eles queriam, na verdade, chegar aonde chegaram. E hoje o PGR, aliás, como já fez também na semana retrasada o próprio Tribunal de Contas da União, e também foi dito que toda aquela história de joias, etc., aquilo tudo era uma forma de tentar achar uma maneira de desgastar, encontrar alguma forma de chegar a uma situação de tirar o presidente Bolsonaro da disputa. Então, Paulo, é imoral. Esse julgamento, o senhor Fux e a senhora Carmen Lúcia deveriam chegar para os 3 colegas e dizer o seguinte, olha, não dá para a gente julgar. O Fux ele chegou a dizer, olha,
é tão importante esse caso que ele deveria estar sendo julgado no pleno, não aqui na turma. Mas já que está aqui na turma, vamos conversar sobre essa questão do crime de responsabilidade dos 3 ministros? Dino, Alexandre de Moraes e Zanin não poderiam estar julgando sequer o presidente Bolsonaro porque eles são suspeitos e isso é crime de responsabilidade. Não, e tem mais uma coisinha aí, né, Gerson? Isso aí é muito sério, porque se existe, né, esse impedimento legal, como é que as pessoas que defendem isso, e inclusive os próprios magistrados, em que situação, então, eles poderiam ser enquadrados como incapacitados para esse julgamento? Você não vê. E o que é pior de tudo isso, né? Infelizmente isso está acontecendo. A gente está até cansando de tanto mostrar essas irregularidades como se a gente estivesse ali numa sustentação oral diante, né, de um juiz em um tribunal, em um processo corrente. Só que os caras dizem, e daí? Quem manda somos nós, e acabou. Nós vamos fazer isso e acabou. E você fique calado e aceite, porque senão nós vamos te mandar prender e vamos tacar uma multa milionária nas suas costas. E aí todo mundo vai baixando a cabeça, como acontece na Venezuela, né? Tentaram, inclusive agora, né, o que está todo mundo dizendo, resgataram, reabriram o processo contra Gilberto Kassab, aquele em que ele é acusado, né, de receber propinas, ou seja, um processo de corrupção, uma denúncia de corrupção passiva, onde ele recebeu, né, milhões de reais, mais de 10 milhões, cerca de 16 milhões de reais, do grupo JBS, né, dos bilionários irmãos Batista. Só que o próprio Kassab, na época, disse que não, que aquilo ali foi fruto de uma negociação empresarial, que ele acabou fazendo parte de um negócio, né, atendendo ali aos interesses dos irmãos Batista e foi pago por isso tudo legalmente, empresarialmente. E aí agora começam a resgatar isso e estão dizendo que é justamente uma forma de pressionar, né, o Kassab e o PSD a não votarem pela anistia, como se isso fosse dar algum resultado. Analisando direitinho, Gerson, eu quero chamar a atenção, porque eu acho que o nosso internauta deve lembrar perfeitamente que naquela lista de impeachment, pedido de impeachment, faltavam apenas 5 assinaturas. Você lembra disso? 5 assinaturas que poderiam ser dadas facilmente pelo PSD. Então, se alguém está pensando em pressionar Gilberto Kassab para que ele retire o apoio divulgado pelo ex-presidente Bolsonaro, né, que ele disse naquela manifestação lá em Copacabana que o PSD iria, né, se juntar à proposta de anistia, se a ideia for intimidá-lo, pode dar um tiro no pé danado, né? Porque se ele diz para os deputados, não, podem assinar aí o processo de impeachment, o pedido de impeachment, e aí acabou. Então aí vai ser o seguinte, vai depender do tempo que o judiciário vai levar, um tempo recorde para condenar Kassab, mas também vai durar pouco, porque quem condenar vai acabar caindo se o pedido for aprovado, né? Aí a pressão será gigantesca em cima do senador Davi Alcolumbre, que está viajando com o presidente Lula, né, para o Japão, para o Vietnã, em troca de quê, né, Gerson? Em troca de quê? Para que levar essa gente toda para lá? Isso é preocupante. Pois é, essa questão que você levanta, ela tem vários desdobramentos, né? Eu faço questão de começar essa abordagem com uma publicação que o presidente Bolsonaro fez hoje, curta, eu vou ler porque é importante, que ele disse o seguinte: há quem diga que vivemos em uma democracia, mas todos os dias a imprensa fala abertamente sobre o uso da justiça por Moraes como arma política de intimidação, como instrumento de pressão capaz de surtir efeito para intimidar o presidente de um partido. Obviamente ele está se referindo a Kassab. Todos aqui sabem dos meus comentários que eu tenho feito com você, que eu não nutro grande simpatia, pelo contrário, eu tenho uma posição muito desconfiada, muito cética em relação à própria liderança do Kassab no PSD.
tenho preocupações de que hoje ele desempenha um protagonismo na política do Brasil, porque ele é alguém que entendeu o poder do centro. E ele joga tanto em São Paulo ali, tentando se aproximar dos bolsonaristas, como ele também tem ministérios no governo Lula. Porém, o presidente Bolsonaro vai além, porque no segundo parágrafo ele diz o seguinte: qualquer pessoa que silencia sobre isso é conivente com a destruição da segurança jurídica do Brasil. Algo que vem causando prejuízos econômicos, diplomáticos e humanos cada vez maiores. E é isso. A nossa relação internacional, a maneira, não adianta ir ao Japão. E quando você leva todo esse grupo, quando nós vemos esse ardil, nós não podemos esquecer do que aconteceu com o próprio Hugo Mota. Qual é o país do mundo que um ministro da Suprema Corte faria um jantar na sua casa e atrairia para esse jantar ministros e o próprio presidente da Câmara que, quando volta do jantar, lê da tribuna uma mensagem que é diametralmente oposta a tudo aquilo que ele acordou com o próprio líder do PL sobre a questão da anistia. Então, há uma expectativa grande desse retorno dele, se será pautada ou não. Há gente que diz que ele vai ceder a essa chantagem, há gente que diz que o Kassab não cederá à chantagem do Alexandre. Não sabemos como vai terminar essa briga, mas uma coisa eu te digo, Paulo: o poder de mobilização das ruas. É isso que está começando a mexer. Quando o Fux pede vista do processo da Débora, e quando agora o PGR vem a público dizendo que propôs a prisão domiciliar, isso é fruto não de bondade, isso é fruto de uma sensação de que a sociedade começa a se mobilizar e reagir a essas injustiças. E se a sociedade continuar nessa passada, não vai ser só a eleição de 2026, viu, Paulo? Haverá consequências, desdobramentos em 2027. E os políticos já começam a se articular. Os políticos são aqueles especialistas profissionais do consenso, do jeitinho, do ajuste. E eles já começam a organizar uma forma de salvar alguns. Não sei se o PGR, o Gonê, que aliás era sócio do Gilmar Mendes e foi colocado ali na Procuradoria pelo próprio Gilmar Mendes, eu não sei se ele já começa a perceber que o nome dele foi incluído aqui nos Estados Unidos e que ele vai sofrer também as consequências. Não sei se é por isso, não sei se essa recuada, veja que se ele publica antes de receber essa denúncia lá no STF, que ele de fato não via nenhuma razão para aquele inquérito que foi aberto do cartão de vacina do Bolsonaro, que aliás foi o inquérito que ensejou inclusive a busca e apreensão do Cid, e que no celular do Cid se descobriu questão de joias, que também já foram desqualificadas, se descobriu questão de vacinas e foi atrás, mas na verdade o que eles queriam era justamente chegar em algo que pudesse alcançar o presidente Bolsonaro. Eles fizeram isso, só que existe um princípio jurídico e a defesa do presidente Bolsonaro, inclusive, já entrou com uma ação hoje, já entrou com uma ação dizendo assim, peraí, existe o princípio da árvore, né, contaminada, ou, explicando para a nossa audiência, se existe um vício de origem, ou seja, a busca e apreensão em cima da casa do Cid por causa de um cartão de vacina, se isso foi feito para a busca de provas, ou seja, o que se chama de pesca probatória, se isso foi feito realmente, tudo está anulado, tudo que foi obtido ali, sem falar, né, nas 9, 10, 11 vezes que ele foi chamado, que se contradisse, falou, e que inclusive veio a público dizendo que ele estava tentando se adequar ao que a polícia exigia dele de versão. Então, tudo está errado, Paulo, é uma coação. Então você vê coação para os parlamentares, existe chantagem em cima dos parlamentares e houve coação e chantagem até com o Cid, porque foi dito para ele, olha, o teu pai, a tua esposa e até a tua filha que na maioridade vai responder se você não mudar essa tua versão aí. Então é de uma imoralidade, Paulo, que é tão gritante que a provocação do presidente Bolsonaro, ele fala o seguinte, finalizando o meu comentário, o custo Alexandre de Moraes é muito elevado. E a pergunta que não quer calar, até onde aqueles que discordam desses métodos autoritários estão dispostos a ir em silêncio? Até onde? Apenas para não se indispor com uma pessoa que abusa diariamente do poder estatal? Não há corporativismo capaz de explicar isso, Paulo.
Olha só, quando o julgamento do presidente e as condenações do presidente Lula foram anuladas, alegaram o quê? Erro de CEP, né? Não poderia ter acontecido lá em Curitiba e deveria ter acontecido por Brasília. Ok, e as provas que surgiram? As condenações, né, de todos aqueles diretores que devolveram mais de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. Dali saíram mais um monte de investigações que resultaram em inúmeras provas, todas elas anuladas, todas elas desconsideradas. Agora, não seria a mesma coisa? Porque a gênesis de tudo isso, como disse o advogado de defesa do ex-presidente Bolsonaro, foi o cartão de vacina. O cartão de vacina, né, lá possivelmente adulterado, que agora já disse que mandou arquivar porque não havia prova, pelo Mauro Cid. E aí dali vão buscando tudo. Então, se a árvore genealógica era o cartão de vacina, se foi arquivado, então tudo que vem posterior a isso aí tem que ser anulado também. Não há como sustentar isso. Porque foi isso que aconteceu lá no processo do presidente Lula e de todo mundo, Antônio Palocci, Guido Mantega, todo mundo que você puder puxar pela memória agora, tudo isso, todo mundo saiu beneficiado pelo entendimento de que foi anulado lá atrás um processo contra o presidente Lula, então todo o resto deve ser anulado. Então é a mesma coisa agora. Imagine o tamanho da confusão que os caras arrumaram agora, Gerson. É gigantesca. É gigantesca. Pois é. E está sendo observada mundo afora, né, Paulo? A grande dificuldade que eu imagino de uma saída institucional hoje no Brasil é justamente a articulação política para achar uma solução, porque eles foram longe demais, Paulo. O ministro Alexandre de Moraes, ele não tem a menor condição de permanecer no Supremo Tribunal Federal, porque ele cometeu muitos crimes, não é um outro, são crimes de abuso de autoridade, questões que feriu a Constituição Federal em relação à censura, ele perseguiu ostensivamente usando inquéritos que não terminavam nunca, que o próprio ex-ministro da Suprema Corte se referiu e deu o nome e apelidou de inquéritos do fim do mundo. Por quê? Porque era o uso escancarado da justiça para a perseguição política. A condução que ele fez como presidente do TSE do processo eleitoral foi vergonhosa. Só que, Paulo, isso foi respaldado por vários ali na Suprema Corte. E agora, como é que eles vão desfazer todo esse imbróglio? Aliás, nós já temos quase 500 condenados do 8 de janeiro, se fala da Débora e os outros, que foram condenados por uma coisa que inexistiu. Não houve tentativa de golpe de Estado e todos sabem, o ministro da Defesa já falou que não houve, há vários juristas, pessoas inclusive dizendo que o ministro da Defesa chegou a dizer que tinha parentes dele nas portas dos quartéis. Paulo, eu estava na Jovem Pan, nunca eu me lembro, pelo menos da minha história de vida, de ver representações de protesto em todas as unidades da federação. Todas as unidades, podia ser um tiro de guerra. Tinha gente na porta dos quartéis pedindo socorro. E eles estão dizendo que isso é crime, porque eles estão com a narrativa de que as pessoas queriam um golpe de Estado, queriam uma intervenção militar. Mas ainda assim, se elas estivessem pedindo intervenção militar, Paulo, não houve sequer qualquer possibilidade, resposta. Todas as manifestações à frente dos quartéis na época, Paulo, elas foram mantidas simplesmente porque o comando do Exército, da Marinha e da Força Aérea disseram, olha, está disponível para vocês que se manifestem pacificamente, sem o uso do anonimato, como diz a Constituição, porque é um direito de vocês, mas em nenhum momento foi dado nenhuma resposta de que as Forças Armadas, aliás, para nós, né, Paulo, não havia a menor possibilidade política, institucional de haver um golpe de Estado. No entanto, eles criaram essa narrativa, aliás, depois do presidente Lula já ter assumido a presidência no dia 1º, pacificamente, não foi obstaculizado em nada, e ainda, os 3 comandantes das Forças Armadas escolhidos por Lula, Bolsonaro, ele possibilitou que fosse feita a transferência de comando antes até da assunção do presidente Lula. O ministro da Defesa que foi escolhido por Lula, ele escolheu os próximos comandantes, então ele já tinha o controle das Forças Armadas até antes da posse. Veja que coisa.
E, no entanto, né, Paulo, toda esse ardil de dizer que foi feito ali um ato violento contra as instituições democráticas num domingo. Armado. O ministro Dino disse que... o ministro Dino, com batom, né? Agora o ministro Dino disse que estavam armados porque ali tinham policiais civis e militares, mesmo que de folga, eles estão armados. Quer dizer, está falando de uma suposição, assumindo uma coisa como certa, como fato, né? Sendo que está tudo na casa do si. É sério isso? Não, o pior se ele tivesse colocado a condicionante que você colocou agora, ainda podia ser uma especulação, mas não. Se você ouvir as palavras do Flávio Dino, ele disse que estavam armados. Ele afirmou algo a meu respeito que é mentira. Ele disse que eu, como militar, eu ando sempre armado e que eu amo mais a minha arma que a minha esposa, que eu ando com a minha arma debaixo do travesseiro ali na mesa de cabeceira. É mentira. Ele falou isso. Ele falou que se havia militares ali da reserva, e aliás vários com as suas famílias, só que ele esquece um detalhe, né, Paulo? Eu tenho amigos que foram ao 8 de janeiro, militares da reserva. Eles passaram pela rodoviária e foram revistados com as suas famílias. Havia militares da reserva com esposa, com filhos jovens, filhos adolescentes, que foram para uma manifestação com um bandeirão. Lembra do bandeirão quando passou na frente do Ministério da Justiça? Foi todo Quem é que mundo estava lá no Ministério vistoriado. Da Justiça? O bandeirão. E foram vistoriados, e o detalhe, o bandeirão, eu tenho amigos que estavam lá, que estavam cantando Lula ladrão, seu lugar é na prisão, estava, a nossa bandeira jamais será vermelha, estavam, e isso é garantido como manifestação. Agora, veja que o próprio Flávio Dino, ele teve um momento ali que eles estavam julgando a admissibilidade ali da denúncia do ex-ministro da Justiça, e o advogado falou uma coisa que me chamou a atenção, ele disse, olha, o meu cliente passou o Ministério da Justiça para este togado que ora está aqui me julgando. Então veja que interessante, ele era o ministro da Justiça, ele recebeu o Ministério da Justiça do Anderson Torres, a transição foi feita pacificamente, ele no dia 12 de dezembro, quando houve a diplomação do Lula e aquelas manifestações violentas em Brasília, sabe quem foi para a televisão e assumiu a coordenação? Flávio Dino. Ou seja, ele não era de direito, mas já era de fato o ministro da Justiça. Ele estava no 8 de janeiro, quer dizer que ele que participou de tudo aquilo que eu chamo de negligência, no mínimo culposa, mas que na minha avaliação foi dolosa, do dia 8 de janeiro, ele estava lá, protagonizou ele e o G. Dias. Que o Gonçalves Dias, inclusive, quando foi arguido na CPI, perguntaram para ele assim, o senhor conversou com o Flávio Dino ali no Ministério da Justiça, ali do lado, quando o senhor estava dentro do palácio e viu aquela movimentação toda, aquela invasão? E ele disse, eu não me lembro. Eu não me lembro. É muita cara de pau, né, Paulo? O negócio cheira muito mal, viu, Gerson? Então, para isso, para cheirar bem, eu vou aproveitar esse momento antes da gente passar para o nosso último